Senhores, dando início, então, passo a palavra ao professor Leandro. Ele foi um dos professores que, com nós, um grupo de 50 professores, fomos ao Chile em maio do ano passado. Então, ele vai falar um pouquinho da experiência que ele teve lá e daquilo que ele pode trazer de expectativa aos senhores. O professor Leandro é doutorando e mestre em Direito pela UFPR, especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, membro do Núcleo de Direito e Psicanálise da UFPR e advogado em Santa Catarina. Professor Leandro, a palavra do senhor. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Antes de iniciar minha fala, eu não posso me furtar a fazer algumas saudações e agradecimentos, e eu quero, como já foi feito na abertura dos trabalhos, agradecer especialmente 5 figuras envolvidas na organização e no desenvolvimento dos trabalhos, além, obviamente, das instituições da Ordem dos Advogados do Brasil, Paraná, e da APRACRIM. São essas pessoas: o professor Marco Nunes, o professor Leonardo de Paula, os professores Camilin e Giovanni de Villa, e, especialmente, o professor Jacinto, que tem esse poder, de certa forma, inexplicável, incontrolável, de conseguir congregar tantas pessoas, desde Almirante Tamandaré, passando lá pela beira do rio Cachoeira, em Joinville, pessoas que, além de estudarem com seriedade o direito processual penal, têm, acima de tudo, um compromisso ético. Um compromisso ético com aquelas pessoas que são as principais interessadas na mudança do sistema processual penal, que são as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Ao contrário do que alguém levianamente possa pensar, não se trata de um grupo que desenvolve um diletantismo acadêmico para promoção pessoal ou algum tipo de poder, desvinculado do desejo de mudar essa estrutura que vai, ao longo dos séculos, moendo gente nesse Brasil. E o professor Jacinto é, sem sombra de dúvida, um dos maiores responsáveis por isso na escala nacional e é o principal agente, agregador, nesse sentido, aqui no Paraná e adjacências, colocando aqui, então, nossa querida Joinville como parte dessa região, que é a terra natal dele, que muito nos orgulha. Então, senhores, muito obrigado. Quero saudar também os amigos, tem gente do Rio Grande do Sul, o Álvaro, Santiago de Minas, Luiz da Bahia, Baldan de São Paulo, um Gaudério radicado em Almirante Tamandaré, Dr. Berclas, professor Fauzi, sempre uma referência de todos. Me perdoem se eu esquecer alguém, né? Saúdo os amigos de mesa, o professor Flávio, magistrado federal, pessoa que a gente tem imensa admiração, não só pela quantidade de conhecimento que possui, mas pela humildade na forma que apresenta, e o nosso amigo Jefferson de Paula, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Paraná. Senhores, estudantes, colegas advogados criminalistas, essa fala ela tem um título que é o seguinte: Sistema adversarial entre a democratização e o eficientismo neoliberal. Nós precisamos dar vida à Constituição da República. E é pressuposto, para que isso aconteça, a mudança do nosso sistema processual penal. Eu não tenho a menor dúvida. Sem a assunção desse problema crônico do nosso sistema processual, sem que a gente reconheça isso, a Constituição vai continuar sendo uma folha de papel, como diria o La Salle. Se nós não implementarmos um processo adversarial, ou como queiramos aqui no Brasil, um sistema acusatório, jamais a Constituição viverá. E esse modelo adversarial, ele tem uma grande importância para a democratização das forças, do poder dentro do jogo processual penal, porque ele é cognitivo. Ele é, como bem exposto pelo professor Leonel Gonçalves, ele é um processo imune ao arbítrio. E é um processo que dá igualdade no diálogo entre as partes, que acusa e que defende, portanto, ele, através da oralidade, garante muito mais o contraditório.
Para que isso aconteça, algumas mudanças são fundamentais. E o professor Leonel expôs os 5 eixos fundamentais dessa mudança, dessa implementação do sistema acusatório ou adversarial aqui no Brasil. Há um fator que me parece ser o maior obstáculo para a concretização desse novo modelo processual penal, que é o medo. A gente sabe que existem outros fatores que são obstáculos para as mudanças. A gente tem profissionais imbuídos de uma ideologia reacionária, nós temos alguns que querem conservar poder, mas, acima de tudo, me parece que há um medo generalizado, um medo que é incutido nas pessoas, um medo que é difundido em larga escala no mundo, né? No mundo como um todo, mas no Brasil isso é muito nítido, a gente vive isso, a gente vive cercado pelo medo, nós estamos embebidos no medo, e esse medo, ele acaba gerando em muitas pessoas uma ideia enganosa de que um sistema com menos garantias, um sistema desprovido de contraditório, de oralidade e de igualdade entre as partes, é um sistema que vai garantir mais punição e, consequentemente, mais segurança. Apesar desses obstáculos e do medo que permeia toda a sociedade e que engana muitas pessoas, porque há sujeitos que se aproveitam desse discurso do medo para angariar algum tipo de força, algum tipo de poder, as mudanças precisam ser propostas. E, nesse sentido, de uma forma bem breve, eu vou reiterar o que foi dito pelo professor Leonel Gonçalves em relação à oralidade. Sem a oralidade, nós não vamos conseguir modificar o sistema. Sem a oralidade, nós não vamos conseguir controlar a atuação judicial, nós não vamos conseguir democratizar o processo penal. A oralidade é, portanto, um método fundamental de trabalho. E a oralidade ela vai propiciar, em primeiro lugar, uma imediação, uma proximidade entre o agente julgador, as provas que são produzidas no juízo oral perante ele, e com igualdade dialógica entre os agentes que participam do debate, entre a acusação e a defesa. Além do mais, a oralidade ela faz com que o julgamento seja público. Um advogado não tem condições de controlar papéis, como foi dito pelo professor Leonel. De fato, isto é impossível. E a publicidade permite maior controle. Enquanto ouvia o professor Leonel, eu brincava com essa situação que é cotidiana nos fóruns do país. Como que a gente controla isso? Aí eu brinquei, usando a seguinte expressão, aspas, um cafezinho. Porque é na base do cafezinho que as coisas acontecem em muitos lugares. E enquanto advogados criminalistas estão, de forma errônea, desenvolvendo as alegações finais na audiência de instrução e julgamento, muitas vezes o juiz e o representante do Ministério Público estão no gabinete do juiz tomando um cafezinho. E aí, nesse jogo injusto, alguns colegas começam a perceber que a coisa tem que ser resolvida via cafezinho. E aí começam, antes da audiência ou depois da audiência, quando a sentença ainda não é prolatada, começam também a tomar cafezinho. E aí vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. A gente vai ter um jogo injusto por parte de quem acusa e também correndo o risco de ter um jogo injusto por parte de quem defende. E a gente que tanto luta para acabar com a corrupção acaba percebendo que ela permeia os palácios da justiça. E hoje é muito candente esse discurso na evolução da Lava Jato para os tribunais, não só para o setor privado, não só para as relações aí mais expostas na mídia, porque isso é uma coisa que acontece. Então, se nós queremos diminuir a incidência disso, já que a eliminação parece utópica, parece impossível, é necessário que nós implementemos a oralidade para, de forma pública, controlar as decisões judiciais. A corrupção ela é impossível de acabar, mas é atividade, é função nossa criarmos obstáculos, criarmos constrangimentos, dificultando a sua ocorrência. A oralidade também resgata uma coisa que está praticamente morta. A maior parte dos casos penais não são resolvidos pelo magistrado. Então, nós temos uma função delegada a assessores, e o pior, não raro, a estagiários de direito.
E no caso de nós que damos aula, nós que somos criminalistas e damos aula numa faculdade, de repente vai saber que tem um assessor, um estagiário que foi seu aluno e que reprovou, tirou uma nota baixa na prova que você fez na faculdade, e ele vai se vingar de você e você nem vai saber, porque a atuação dele está velada. E ele é o verdadeiro juiz da causa, uma coisa absurda, uma coisa realmente sem sentido. O julgamento público coloca o juiz face a face, olho a olho com as partes, e aí, então, é possível que essas partes, democraticamente, controlem com maior efetividade a decisão penal. Ademais, para aqueles que são adeptos a um discurso de senso comum, de que a prestação jurisdicional no âmbito penal é algo muito moroso, e, de fato, ela é morosa, especialmente na fase recursal, as cortes superiores são o melhor lugar para a gente perceber isso, há uma concentração dos atos de prova, e então o processo se torna mais ágil. Aqui o recado vai aos representantes do Ministério Público, aqui o recado vai à classe política que se aproveita do discurso populista para dizer que o processo é muito lento. Só que, ao invés de atacarmos garantias, como a ampla defesa e o contraditório, ao invés de nós mitigarmos as possibilidades de recurso, impugnação dos atos ilegais praticados por agentes estatais, façamos a coisa da forma correta. Façamos de uma maneira em que não seja possível abusos por parte do Estado. Façamos com que o processo seja rápido, mas com plenas garantias à figura do acusado, que é a parte mais vulnerável na relação processual dentro do processo penal. Ele precisa ser protegido dentro da legalidade para evitar que seja injustamente condenado. E quando eu falo isso, a gente sempre pensa, não, conosco não vai acontecer isso, mas não raro o sistema de justiça criminal bate na porta do sujeito e captura, se não o sujeito, alguém que o sujeito ama. E aí é tarde demais pleitear garantias, pleitear a Constituição, pleitear um criminalista, o melhor, porque até então eles, os criminalistas, eram só portas de cadeia, agora preciso do melhor e preciso que ele esteja equipado com a Constituição. Agora é tarde, porque isso não tem vida, não tem efetividade num sistema sem oralidade. E, por fim, o contraditório, como eu já havia dito, é o grande avanço que a gente tem num juízo oral, numa linha de processo que, desde o seu nascedouro, trabalha com o método da oralidade. Então, a audiência da fase oral, ela acaba sendo o centro do processo adversarial, é uma garantia inalienável, porém, essa oralidade precisa permear todas as fases do processo, desde a etapa preparatória, a etapa intermediária, até mesmo, como já realçado pelo professor Gonçalves, a fase recursal. Além dessa mudança vinculada à mentalidade que exige a oralidade como método fundamental de trabalho, é também necessária uma mudança legislativa, uma mudança da estrutura do processo penal. E, mais uma vez, é importante frisar, não se trata de um fetichismo legalista, um fetichismo normativista. Não é a simples mudança da lei que vai promover a mudança que nós desejamos no mundo da vida, na proteção da liberdade do indivíduo, da sua dignidade, da vida como um todo. Mas essa mudança legislativa deve acontecer, e o processo, então, nessa perspectiva que já é defendida por Binder, por Mayer, lá nos anos 80, e que acabou sendo implementada nesses diversos países da região da América Central e do Sul, começando na Guatemala em 1992, esse processo ele tem, basicamente, 4 fases. A primeira fase é a formalização da imputação, onde vai haver a apresentação da hipótese acusatória, com a coleta dos dados de investigação. E aí, não há problema que o Ministério Público participe dessa investigação, porque ele vai estar produzindo informação e não prova no sentido estrito. Não algo que vem unilateralmente para dentro da instrução criminal, como se prova fosse, porque isso aí é um drible da vaca, isso aí é algo que é só um simulacro de processo. Depois, na segunda etapa, a etapa intermediária, a preparação para a fase de juízo oral com controle da investigação. Nesses momentos, vai havendo uma depuração da classificação jurídica do fato, das provas que fundamentam um futuro caso a ser defendido num juízo oral. Vai se aprimorando o conhecimento do caso penal para evitar o desgaste da estrutura com condutas atípicas,
com condutas atípicas por insignificância, por condutas onde não há o menor lastro probatório da materialidade do fato ou de indícios de autoria. Tudo isso vai se depurando nessas fases prévias ao juízo oral, inclusive admitindo-se a possibilidade da justiça negocial, com todos os perigos que ela já demonstra em países como os Estados Unidos. Mas vai havendo um uso mais estratégico da máquina judiciária, especialmente do Ministério Público e das polícias. Uma terceira fase, aí sim, como eu já disse, é o ápice do processo penal acusatório, é a fase do juízo oral, que é o momento de aferição da credibilidade das provas e de resolução do caso penal por um órgão colegiado. Vejam que interessante, não são decisões monocráticas que colocarão fim no processo. Haverá 3 julgadores que irão debater o caso e que tomarão conhecimento das provas só naquele momento da audiência, porque tudo aquilo que foi produzido na etapa preparatória só chegou ao conhecimento do juiz de garantias. Esses 3 julgadores do juízo oral, eles não conhecem os elementos produzidos unilateralmente pela acusação ou pela defesa, eles vão tomar conhecimento disso ali, naquele momento. Então, a gente tem um julgamento justo, e não um julgamento onde há um protagonismo judicial, em que o juiz atua como se fosse um roteirista de cinema, definindo o final lá no início, no momento que ele escreveu o roteiro. E não pode ninguém atrapalhar. Se começar a atrapalhar, a gente tem que tirar de cena esse sujeito. A gente tem que começar a criar manobras para impedir o desenvolvimento da defesa. Se isso acontecer, a gente não vai conseguir ter um sistema verdadeiramente acusatório. Então, é necessário separar um juiz de garantias para cuidar dessa fase de preparação do juízo oral, e se o caso efetivamente chegar no juízo oral, esse juízo oral vai se dar por órgão colegiado, com magistrados independentes, não subjugados ao autoritarismo de uma ordem verticalizada da justiça a partir de um tribunal pai e eles, juízes filhos, sem independência. Isso é preciso mudar também para valorizar, não só nos subsídios, mas valorizar a magistratura como função essencial na defesa da democracia e da Constituição. E a última fase é a fase recursal, onde, depois de todo esse trabalho aprimorado ocorrido na etapa preliminar, na fase de preparação, na intermediária e no próprio juízo oral, uma fase recursal que vai se limitar a decidir questões mais restritas, de impugnação em caso de nulidade processual ou de um erro na interpretação de uma legislação, e especialmente da Constituição da República. Não se ficará com um sistema recursal que hoje, inclusive, conversando com o meu orientador de doutorado, o procurador de justiça, Paulo Busato, ele falava, bom, um advogado que saiba manipular o sistema recursal, ele faz com que o caso acabe e a coisa não aconteça. A prescrição é uma possibilidade muito grande. Bom, se a gente quer que isso acabe, para que se efetive, é primeiro esclarecer. Se tantos recursos são interpostos, é porque há um sem número de nulidades praticadas por agentes do Estado que se julgam salvadores da pátria e que não veem na lei um limite na sua atuação. Mas, uma vez respeitada a legalidade, tornando mais difícil o uso, o manuseio de recursos, a gente consegue, então, efetivar a justiça, a gente consegue colocar um bom fim ao processo. Então, o próprio Ministério Público, reitero, deveria ser o grande defensor desse Código para as Américas, desse código que implementa um sistema adversarial ou acusatório. É necessário também mudança institucional. Não adianta nós termos mudança legislativa sem que a mentalidade das instituições fundamentais do sistema de justiça criminal mudem. E aí eu falo especialmente da magistratura, do Ministério Público e da advocacia. É necessário que nós, advogados, olhemos para a nossa atuação. Que tipo de advocacia nós queremos exercer? Isso vai exigir uma nova formação jurídica. Isso vai exigir que a coisa comece já nas faculdades de direito, no curso de graduação. Então, nós teremos novos professores. Nós precisamos de novos atores já nessa fase. Nos cursos, nas academias judiciais, né, na Escola Superior da Advocacia, na Escola Superior do Ministério Público, enfim, nas academias, não só nos cursos de direito formalmente, mas nos cursos próprios de cada instituição, é necessária uma nova formação jurídica.
O Ministério Público deve selecionar estrategicamente os seus objetivos institucionais para racionalizar os recursos. Essa obrigatoriedade prevista no Código de Processo Penal vigente, ela é falaciosa, primeiro, pelos aspectos criminológicos da seletividade do sistema, e, segundo, não há recurso suficiente para ficar cuidando de qualquer besteira. É necessário racionalizar os recursos e a gente precisa ter consciência disso, e o Ministério Público deve encabeçar esse processo. Então, ficaria afastada a utilização da máquina judiciária para cuidar de casos de lesividade insignificante. Deveria existir também uma mudança no que diz respeito a crimes de perigo abstrato, que ganham mais relevo depois, especialmente do 11 de setembro de 2001, com o direito penal do inimigo, Jacobs, aquela coisa toda. Os defensores públicos ou privados deverão estar preparados. Como disse o professor Leonel, é necessário que o sujeito pare de ser essa figura passiva. Vem a acusação, analisa os autos de processo, bom, vou ver o que eu faço a partir do que está ali. Não, é necessário que a advocacia vá para a rua, faça a sua investigação, verifique quais são os pressupostos da tese acusatória que não são reais e, por isso, precisam ser evidenciados ao magistrado. Alguém irá protestar e dizer, não, mas o ônus da prova é de quem alega, o Código de Processo Penal institui isso. Uma ova, especialmente numa estrutura inquisitória. A gente precisa, então, romper com essa estrutura inquisitória e um dos caminhos para se chegar é apresentar um trabalho de defesa ativo, um trabalho que começa com a investigação dos fatos envolvidos naquela hipótese acusatória. Nós também precisamos que esses advogados, além de estarem preparados no que diz respeito à matéria de fato, evitem o lobby. Evitem o lobby, não só da acusação, mas o lobby da defesa. Eu não sei vocês, mas eu sou um advogado modesto. Dentro das minhas limitações, procuro estudar muito, e eu quero ser ouvido. Eu quero que o juiz verdadeiramente me ouça, e que ele decida, resolva o caso penal a partir da técnica jurídica, da minha capacidade de argumentação, dos fundamentos de direito e, de fato, que sustentam as minhas teses. Mas não é isso que acontece muitas vezes. Então, a gente tem estagiários, assessores, decidindo os casos. Outras vezes, a gente tem a parte contrária, indo lá e definindo como que a coisa vai acontecer, e você nem sonha, você não tem poder de controlar isso, porque são papéis, é um processo secreto, as coisas são decididas entre quatro paredes. Se a gente quer honrar a Constituição, e especialmente honrar o nosso juramento quando nós pegamos a nossa credencial, é importante lembrar disso, esse momento não é só uma formalidade, é um juramento, e é muito sério jurar uma coisa. Se a gente quer dar vida a esse juramento, é indispensável que a gente lute contra o lobby, inclusive entre os nossos pares, o lobby e o tráfico de influência. Então, qual vai ser o resultado prático? Para que tudo isso? Qual a preocupação essencial? Evitar erros judiciários, evitar que um ser humano seja enclausurado injustamente, evitar que um ser humano seja acusado injustamente, evitar a degradação da sua vida, da sua imagem perante a população. E, para finalizar, senhores, então, já indo para as minhas considerações finais, o presidente de mesa já aponta que faltam 3 minutos, tudo isso é muito importante, mas a gente não pode esquecer que, para além das discussões do processo penal, outras discussões são fundamentais. É necessário congregar, e por isso eu sou contrário ao estudo isolado do direito penal, do processo penal. É necessário congregar o direito penal com o processo penal, mas também com a criminologia de matriz crítica e com a política criminal. Sem esses conhecimentos atuando de forma integrada, a gente não consegue evitar essa onda eficientista que tomou conta do sistema de justiça criminal no nosso país, especialmente depois da Lei de Crimes Hediondos em 1990, que é quando a gente vai ter um incremento do número de presos no país. É necessário perceber que, para além da mudança do processo penal, que ela é necessária,
ela é indispensável e eu garanto, embora ela ainda não tenha sido implementada no Brasil, sequer no plano legislativo, ela será melhor do que o que nós temos hoje. Nada pode ser pior do que nós temos hoje. Confiem, nada pode ser pior. Mas, para além dessa mudança, é necessário ter consciência que a gente vive num ambiente neoliberal e que, em mãos erradas, essas mudanças bem intencionadas podem gerar um incremento do número de prisões. Porque nós vamos ter um processo mais ágil e nós vamos ter menos possibilidades de recorrer. Nós vamos ter um processo mais justo, mas nós não vamos mudar o caos que culmina em 1º de janeiro de 2017, com cabeças rolando ao vivo no pátio de prisões, no Amazonas, no Rio Grande do Norte, Roraima, e fora outros casos semelhantes que acontecem isoladamente no país. Eu sei que o novo sempre causa receio, causa temor, mas quem sabe, para servir de alguma forma como estímulo, nesse momento que eu tenho o privilégio de falar com os senhores, a mensagem de Bertolt Brecht seja fundamental. Dizia esse alemão, perseguido pelos nazistas, aspas, desconfiai do mais trivial na aparência singelo e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois um tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Muito obrigado.